Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é rios voadores. Vamos entender melhor esse tema? Objetivos e habilidades do BNCC. Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Vamos falar sobre a Amazônia, esse grande bioma? A floresta amazônica é a maior floresta tropical e equatorial do nosso país. Também é a maior floresta do mundo. Esse bioma se caracteriza por, primeiro, riqueza de biodiversidade. Você tem uma grande área de biodiversidade, solos pouco nutritivos, ao contrário do que muitos pensam, o solo da Amazônia ele não é muito produtivo para a parte agrícola. Consequentemente, isso é devido ao alto nível de chuvas que você tem. É um bioma com alto índice de pluviosidade, que é chamada assim a ocorrência de chuvas. Consequentemente, você tem a lavagem desses nutrientes que estariam presentes no solo para atividades agrícolas. Mas é um bioma riquíssimo. Os nutrientes ali disponíveis são suficientes para toda a vegetação, crescimento e desenvolvimento das espécies. É a região de maior biodiversidade do mundo. E toda essa umidade presente na Amazônia, será que ela é importante para o nosso país? Aqui nós temos um termo chamado de rios voadores. Caracteriza-se pelo curso de água invisível que circula pela atmosfera. Toda a água que é evaporada do Oceano Atlântico é captada pela floresta amazônica. Consequentemente, você tem um grande corredor que acaba sendo circulante de água e de vapor por todo o nosso país, principalmente algumas regiões que já vamos conhecer. A umidade gerada pela floresta se dispersa por todo o continente sul-americano. Então aqui nós temos um grande provedor de chuva para o país e também para o continente, a umidade presente nessa floresta. Isso é devido ao processo chamado de evotranspiração. A água das chuvas retida nas árvores evapora e permanece na atmosfera. Então toda essa água captada do Oceano Atlântico fica sobre a floresta. Essa umidade promove a formação de nuvens e essas nuvens são carregadas pelo vento para outras regiões. Então nós temos aqui a umidade que chama-se formação de rios voadores, ou seja, rios que estão sobre o continente. Então observe a imagem. Aqui nós temos na evaporação que é a combinação entre a água que cai no solo mais a transpiração, que é a água presente, transpirada pelas árvores, gramas e outras plantas. Esse processo, chamado de evotranspiração, é extremamente importante nesse processo. As árvores da floresta amazônica bombeiam as águas da chuva para a atmosfera. Vamos observar quais são as regiões de destino desses rios voadores. Aqui nós temos como principal centro-oeste, sudeste e sul do nosso país. Essas regiões extremamente importantes são apenas caracterizadas como úmidas devido à presença de rios voadores. Quando nós temos uma escassez de chuva na Amazônia, toda essa região ela é atingida. Você já ouviu falar, a seca em São Paulo é devido à Amazônia. O que isso tem a ver? Exatamente com esse processo. Essa formação dos rios voadores se intensifica com o aumento das chuvas. Quando você tem uma escassez de chuva, ou caracterizada por mudanças climáticas ou por outros episódios, você tem um menor índice de chuva chegando em diferentes regiões do país, tão distantes da Amazônia. A umidade é transportada em direção à Cordilheira dos Andes. Aqui nós temos um evento muito interessante. Formou-se esse vapor d'água através da evotranspiração. Esse vapor é levado pelo vento e encontra essa barreira de quase 4.000 metros de altitude. Quando encontra essa barreira, que é a Cordilheira dos Andes, ela retorna, por isso que nós temos essa ocorrência nas regiões do país. A precipitação na forma de chuva ocorre e também a formação de neves. A formação de rios e nascentes na região da costa do Peru e do rio Amazonas é observada. Então nós temos aqui a formação na cabeça desses rios, rio Amazonas, algumas regiões na costa do Peru também devido à formação dessa umidade. Vamos observar mais uma imagem. O calor equatorial evapora o oceano. 2.
As nuvens avançam trocando umidade com a floresta. 3. Chegando nos Andes, as chuvas formam a cabeceira do rio Amazonas. Esse paredão faz com que esse vapor retorne. Aqui nós temos o resto da umidade que vem irrigar o sul e o sudeste. Infelizmente, nós temos a degradação desse processo devido ao desmatamento. Então, os rios aéreos, assim chamados, podem ser destruídos pelo desmatamento. Mais uma imagem. Aqui nós temos, número 1, a água do oceano evaporando, indo para o continente. 2, chuva forte sobre a Amazônia, um esquema mostrando como acontece as chuvas na região. 3, a evotranspiração, a floresta reciclando a água que chega até ela. E 4, o rio voador seguindo pelo continente. Qual é a importância desses rios voadores para o continente? O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia estima que uma árvore de 10 metros de diâmetro possa produzir mais de 300 litros de água por dia. Você imagina a quantidade de árvores que nós temos na floresta amazônica. Sem essa quantidade, se elas forem desmatadas, como que nós seremos atingidos? Lembrando que nós temos outras formações de chuvas e outras florestas responsáveis pela formação de chuva no nosso país. Mas a Amazônia ela cria esse corredor muito importante para centro-oeste, sul e sudeste. Rios voadores e o clima no Brasil. As chuvas contribuem para amenizar o clima em algumas regiões. Em algumas regiões é característico que você tenha um alto índice de temperatura, de calor. Como que você pode promover a umidade para resfriar esse local? Então, a presença das florestas e das árvores é extremamente importante para o controle dessa temperatura local. Florestas tropicais preservam o maior estoque de carbono do mundo. Aqui é um segundo termo relacionado à preservação ambiental. As florestas, elas captam o excesso de dióxido de carbono na atmosfera. Consequentemente, você tem um controle maior do efeito estufa sendo agravado por esse alto índice de gases que ficam liberados. Consequentemente, a floresta capta esses gases em excesso e acabam ajudando no equilíbrio ambiental. Ponto de inflexão da Amazônia. Aqui nós temos um termo relacionado à mudança final na capacidade da floresta tropical de se sustentar. Quando falamos em ponto de inflexão, nós nos referimos ao processo em que quanto que uma floresta resiste sozinha? Como que ela consegue se manter sozinha? Por quanto tempo? Existe algum ponto em que ela não conseguirá retornar? Existe algum ponto em que ela não conseguirá sobreviver devido às ações? As árvores não formariam umidade suficiente para a quantidade de chuva necessária para sobreviver se você chega num ponto em que não há o retorno, quando você tem uma transformação no bioma específico. Mudanças climáticas e desmatamento. Aqui nós temos a degeneração de florestas. É uma eliminação parcial e gradual da vegetação florestal para a extração de outros recursos naturais. Quando você tem a extração ilegal, não autorizada em regiões, você promove o desmatamento. Consequentemente, a umidade é afetada, fluxo de carbono afetado. Aqui você tem focos de incêndio, que promove também alterações climáticas. E isso tudo altera o ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? O ciclo da água, evotranspiração, formação de umidade, formação de chuva. O desmatamento ele acaba afetando todo esse sistema. Vamos entender quais são os riscos relacionados ao fluxo de carbono. Aqui nós temos riscos de mudanças climáticas. As florestas podem atuar como fontes ou sumidoras de carbono. Observe a imagem. Florestas em pé. Olha a quantidade de dióxido de carbono que está sendo armazenada. Se eu tenho uma floresta totalmente desmatada, ou esse carbono ele não é armazenado nesse bioma, consequentemente você tem esses níveis de gases tóxicos liberados na atmosfera. Sob o estresse de temperaturas mais elevadas, o fluxo de carbono diminui drasticamente. Ele fica concentrado em apenas uma região. Processo de desertificação. É a transformação de ecossistemas naturais em ambientes semelhantes aos desertos. Floresta tão rica em biodiversidade. E aí você tem um processo que vai mudando tanto esse ambiente, a ponto dela se parecer com um deserto. Você tem a diminuição da precipitação de chuvas, as áreas dos planetas ficam mais secas,
Áreas centrais do Brasil e a parte oriental da Amazônia é um local em que se caracteriza por esse processo de desertificação. Savanização da Amazônia. A vegetação natural do bioma é degradada e o solo perde a capacidade de se regenerar. Aqui nós temos uma transformação. A floresta está sendo tão devastada que está parecendo com savanas africanas, ou até parecido já com o nosso cerrado. É uma transformação de uma floresta tropical ou equatorial em uma área semelhante às das savanas africanas e do cerrado brasileiro. Aqui nós temos características, né? Um tempo muito longo sem chuva, como característica dessas savanas, árvores espaçadas. Então você não promove mais o hábitat necessário para espécies que viviam em florestas, e aí você tem apenas espécies que são adaptadas a esses processos, como por exemplo os répteis e alguns outros animais. Então você tem uma perda muito grande da biodiversidade, característica da floresta. Aqui nós temos uma representação do que ocorre em relação à transpiração das plantas devido a essas alterações. A alteração no déficit de pressão de vapor. Quando você tem uma diferença entre a quantidade da umidade do ar e a temperatura, esse déficit pode ser medido. Então, por definição, nós temos a diferença entre a quantidade de umidade do ar, pressão parcial de vapor, e o quanto de umidade que o ar retém quando está saturado. Qual é a quantidade necessária para essa planta transpirar? Quanto ar tem disponível para seu desenvolvimento? Quando nós temos a pressão do vapor muito alta, esse déficit muito alto, nós temos características como a planta não supre a necessidade do ambiente, o ar faz com que as plantas sequem rápido demais, e, consequentemente, você tem deficiências nutricionais. Baixo crescimento da planta relacionado a esse déficit de pressão que está muito alto. Já quando nós temos umidade demais, que é, no caso, déficit de pressão muito baixo, nós temos os riscos das plantas não conseguirem transpirar devido ao alto índice de umidade. A umidade acumula-se nas folhas e cresce lentamente. E as plantas são atacadas por bolores. O que um fungo adora? Umidade e calor. Então, se você tem um ambiente muito úmido, a mais do necessário, você tem a ocorrência dessa decomposição e dessa também presença dos fungos formando bolores. Agora nós vamos assistir um vídeo sobre o tema e eu espero você para resolvermos exercícios. Um bom exemplo é o ciclo das chuvas reguladas pela Amazônia. Esse volume de água é tão grande que foi chamado de rios voadores, que descreve a quantidade de água que temos sobre as nossas cabeças. O Atlântico é o lugar inicial do aporte de água de chuva do mundo inteiro, né? Mas poucas pessoas sabem que 1 metro quadrado de floresta tropical evapora mais água que 1 metro quadrado do Oceano Atlântico. E por isso que essa floresta é uma bomba de água fantástica. E ela permite justamente de recircular várias vezes até esse vapor de ar chegar na região, por exemplo, do sudeste do país. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm do Atlântico inicialmente, passa pela região amazônica, se beneficia do aporte de água que vem da própria vegetação, através do processo de evapotranspiração das árvores. Ela se junta, faz essa corrente. A corrente de ar úmido é parada pela barreira natural que representa a Cordilheira Andina, que não deixa passar uma boa parte desse ar pelo Peru, por exemplo, força um pouquinho essa corrente pelo sul e vai trazendo justamente esses benefícios enormes para a economia e o bem-estar de todo o país. Então nós acabamos monitorando várias cidades como Londrina, Uberlândia, Chapecó, Cuiabá, Ribeirão Preto e Brasília, finalmente, agora. Nessas cidades principais já fizemos um trabalho com 286 escolas, formação de professores, são mais de 170 professoras e vamos continuar, vamos chegar a mais de 100 mil crianças que vão receber esse conteúdo, que vão ficar muito mais conscientes, não só o que é o Rio Voador, mas também que os serviços ambientais dessa região tão longe como a Amazônia vão afetar realmente a qualidade de vida de cada uma dessas cidades. Uma curiosidade interessante é que a quantidade de vapor d'água transportada pelos rios voadores é tão grande que pode ter a mesma ordem de grandeza ou até mais da vazão do rio Amazonas, que é de 200 mil metros cúbicos por segundo. Estudos mostraram que uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera, em um único dia, mais de 300 litros de água em forma de vapor.
Isso é mais que o dobro da água que um brasileiro usa diariamente. Na Amazônia, existem bilhões de árvores. Já imaginou quanta água a floresta toda está bombeando a cada 24 horas? Não, foi a minha primeira vez que eu sobrevoei na região amazônica. Reparei que essa umidade relativa pulou para 80% de uma vez só, 10, 15, 20 minutos depois voltou para 30, e tinha atravessado o Rio Voador. E aí começam as grandes perguntas, não, mas por que ali tinha e ali não tem? Será que o desmatamento fez uma diferença? Será que a região agora tem menos evaporação local? Nós coletamos um pouco de vapor de água, extrai uma gotinha de água e essa gota que a gente usa para analisar a composição isotópica, esse tipo de uma assinatura, dá uma informação para a gente se essa gotinha ela veio da evaporação do Atlântico diretamente, ou se ela já passou um histórico de evapotranspiração das árvores, da vegetação, ou se por acaso ela vem de uma evaporação totalmente local, nada a ver com a região mais longe daqui. É por isso que a preservação dessa região é primordial para a gente, mesmo longe dali, a presença ou não da cobertura vegetal vai acabando influenciando nossa vida, a nossa qualidade de vida e, obviamente, a economia todo o país. Vamos praticar? Observe as tirinhas abaixo. A floresta amazônica não fica lá isolada. Ela é importante para todo mundo. Ela envia água para outras regiões pelo céu. Pelo céu? Perguntou Armandinho. Sim, pelos rios voadores. Vamos observar a tirinha abaixo. A gente cuida tanto para não desperdiçar água, enquanto eles destroem as florestas. As florestas são as fábricas de água, argumenta o Armandinho. Com base nos conceitos usados nas tirinhas e nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a resposta correta. A. As formações vegetais, sobretudo na floresta amazônica, contribuem para o fornecimento de água para regiões distantes. O desmatamento afeta negativamente esse processo? B. A cobertura vegetal possui papel fundamental no clima e na disponibilidade hídrica. Dessa forma, preservar e restaurar as formações vegetais contribui para a intensificação do aquecimento global? C. O desmatamento da floresta amazônica modifica apenas o ciclo de água local, pois as precipitações que ocorrem em outros locais da América do Sul dependem apenas da atuação de outros sistemas atmosféricos. Qual é a nossa resposta correta? Letra A. As formações vegetais, sobretudo nas florestais, também contribuem para o fornecimento de água para regiões distantes, como é o caso da floresta amazônica. 2. O ganhador do Prêmio Nobel de 2004 diz que, como consequência do desmatamento em grande escala, menos água da Amazônia seria transportada pelos ventos para o sudeste durante a temporada de chuvas, o que reduziria a água das chuvas de verão nos reservatórios de São Paulo. O fator apresentado no texto para o agravamento da seca no Sudeste está identificado no redirecionamento dos ventos alísios? Letra B. Redução do volume dos rios voadores? Letra C. Deslocamento das massas de ar polar? D. Retenção da umidade na Cordilheira dos Andes? Ou letra E. Alteração no gradiente de pressão entre as áreas? Qual é a nossa resposta correta? Letra B. Com o desmatamento, ocorre uma redução da taxa de evapotranspiração realizada pela Amazônia, com isso os rios voadores são afetados. 3. Podemos definir os termos rios voadores como: letra A. Cursos de água atmosféricos formados por massas de ar carregadas de vapor d'água originados na Amazônia, impulsionada pelos ventos. Letra B. Rios que se formam na atmosfera por meio da respiração da Mata Atlântica e sobrevoam os estados do Nordeste. C. Cursos de água que se formam por meio da chuva, originada na Caatinga e percorrem o Brasil até o sul do país. D. Fluxos concentrados de vapores atmosféricos formados por massas de ar no Cerrado que se deslocam pelo sul do país até a região sudeste do Brasil. Qual é a nossa resposta correta? Letra A. Os rios voadores são massas de ar carregadas de vapor d'água. Esses rios voadores garantem que a chuva da Amazônia, e não dos outros biomas que ali estão listados, seja levada para outras regiões do país. 4. A desertificação é um processo que envolve aspectos físicos e humanos. Um elemento natural que influencia o processo de desertificação é: letra A, escassez de precipitações? Letra B, recorrência de massas de ar? Letra C, elevada presença de umidade?
Letra D, influência dos rios voadores. Ou letra E, presença de chuvas ácidas. Qual é a característica natural que influencia nesse processo? Letra A escassez de chuva, em particular em ambientes naturalmente áridos, promove grande impacto no meio natural, principalmente pela diminuição da umidade, tanto na atmosfera quanto nos meios físicos como o solo, gerando a desertificação. 5. A desertificação é considerada um fenômeno de origem predominantemente humana, em razão da atuação do homem no meio. Um exemplo de ação humana que contribui para a desertificação é, letra A, construção de usinas eólicas, B, utilização da agroecologia, C, elevação da poluição do ar, D, remoção da vegetação nativa, ou letra E, instalação de aterros sanitários. Qual é a nossa resposta correta? Letra D, a remoção da vegetação nativa é uma das ações que contribui diretamente para a desertificação. O desmatamento implica na perda de matéria orgânica, umidade e fertilidade dos solos. Chegou a vez de você aparecer na TV. Grave um vídeo destacando a importância da floresta amazônica para o nosso país. Fale sobre o bioma, sobre suas características. Faça um alerta sobre como o desmatamento pode trazer sérios problemas ambientais e econômicos, por causa da falta de água, para o país. Mande pra gente, grave um vídeo e mande pra gente no telefone que está na sua tela. Vamos de dica? Aqui nós temos um documentário sobre o nosso planeta. Com imagens nunca vistas, o ambicioso documentário traz a beleza natural do nosso planeta e mostra como as mudanças climáticas têm impactado sobre todas as criaturas vivas. É um excelente documentário que pode ser visto na Netflix e também no YouTube disponível. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre rios voadores. Eu espero você em uma próxima. Tchau!